Caros e amados irmãos e irmãs, meus queridos professores e alunos, sejam bem-vindos a mais uma Betel Dominical Adultos. Eu sou o pastor Paulo Ricardo, estou aqui agradecendo já de forma antecipada por juntos estudarmos a revista do terceiro trimestre de 2023. Foram grandes experiências e aprendizados que tivemos aqui durante essas 13 lições, tratando sobre profetas menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça, fidelidade a Deus e anunciando a esperança e salvação através do Messias. Nosso querido comentarista, muito obrigado, pastor Antônio Paulo Antunes, pastor presidente lá da Assembleia de Deus do bairro Amazonas, conferencista, articulista, primeiro tesoureiro da Convenção do Rio de Janeiro. Deus abençoe. Deus abençoe também aos nossos irmãos que estiveram dando aula durante todo este trimestre. Estamos encerrando e se eu pudesse lhe fazer um pedido, faça um fechamento de aula em que você possa ganhar as pessoas para iniciar um novo trimestre. Se você puder, incentive, encoraje, também faça contemplações, dê livros de presente, faça também uma leitura em classe de um livro, de uma obra da editora Betel, se puder. Se não tiver da editora Betel, pode ser outra editora. Nós aqui estamos colaborando sempre para que o reino de Deus cresça. O mais importante é que você cresça, você se desenvolva. Também eu quero aqui ponderar com vocês, se puderem fazer uma dinâmica, uma gincana de fechamento, será muito bem-vindo a esta aula de número 13. Nós trataremos hoje a lição que será ministrada no dia 24 de setembro, nas vésperas de outubro. Falaremos sobre Malaquias e trataremos sobre um alerta sobre o perigo das práticas ou da prática religiosa vazia e sem vida. O texto áureo dessa lição nos diz: "E então vereis outra vez a diferença entre os justos e o ímpio, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus." Malaquias, capítulo 3, versículo de número 18. Na verdade aplicada, é preciso permanecer vigilante, andar em espírito para que o discípulo de Cristo não se torne uma pessoa fria, indiferente, superficial, relaxado na vida de adoração a Deus. Antes de irmos aqui para os nossos objetivos da lição, deixa eu aqui fazer um pedido muito especial a você. Você que ama a Escola Bíblica Dominical e deseja compartilhar a experiência de aprender, de ser edificado, aluno de Escola Bíblica Dominical, se torna um bom obreiro, um bom pai, um bom pastor, um bom amigo, um bom conselheiro. Portanto, comente, compartilhe, curta os nossos vídeos e Deus vai edificar certamente você, sua casa e sua família. Os objetivos dessa lição é apresentar o cenário do profeta Malaquias, falar de forma panorâmica da sua visão, falar acerca das ofertas contaminadas e extrairmos lições de Malaquias para os dias de hoje. O texto que usaremos de referência é o livro do profeta Malaquias, em todas as suas referências nos capítulos indicados. O cenário do profeta Malaquias, abordaremos também as ofertas contaminadas e, por fim, Malaquias para hoje. Vamos orar, vamos falar com Deus e o motivo desta semana de oração é: ore para que Deus não deixe com que essa apatia espiritual tome conta do seu coração. Onde você estiver, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, rogamos e te pedimos neste momento que o Senhor olhe para cada um dos teus servos. Cada coração que está vivenciando, Senhor, neste instante, a dor, o sofrimento, a angústia e também, meu Pai querido, vidas que estão, Senhor, passando por uma apatia, uma frieza espiritual. Converta estes corações, possamos ouvir e aprender mais e mais da Tua palavra, em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus.
Estamos hoje falando sobre o profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. A mensagem sobre ele traz uma pitada do arrependimento e do juízo de Deus. Também uma mensagem de esperança, de restauração e de salvação. O livro do profeta Malaquias, no Antigo Testamento, é de fato um livro que apresenta um alerta poderoso sobre as práticas religiosas vazias, sem vida. Malaquias foi um dos profetas que dirigiu a mensagem ao povo de Israel após o retorno do exílio babilônico. Durante esse período em que a fé e a adoração estavam um pouco em declínio, e se vivendo uma prática muito abusiva, não só por parte daqueles que estavam à frente, mas principalmente pelo povo, prevaricando contra Deus. No ponto de partida, observaremos que o cuidado com a apatia espiritual se torna vital, para que a gente não enrede ou não possamos trilhar este caminho de tamanho desespero às nossas almas. Vamos então ao primeiro tópico, e para tratar sobre o primeiro tópico, vamos pastor Marcos Santana, amigo, companheiro, que trará agora, neste exato momento, a participação sobre o cenário do profeta Malaquias. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Antes de iniciar essa contribuição, eu quero convidá-los, aqueles que puderem, estarem participando nos dias 28 e 29 de outubro do Congresso de Varões, na Assembleia de Deus em Vila Independência, Caçapava, São Paulo, pastor presidente, pastor Sebastião. E nós fomos convidados para estarmos ministrando ali no dia 28, à noite, no sábado, e no dia 29 pela manhã, estaremos também ministrando sobre uma visão panorâmica da lição do último trimestre deste ano. Se você puder, esteja lá conosco, para a glória de Deus. Amém. Então, irmãos, vamos à nossa contribuição para o estudo do livro de Malaquias. É significativo nós encerrarmos o estudo sobre a mensagem do último profeta do Antigo Testamento, enfatizando o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. Eu destaco da verdade aplicada estas expressões: vigilância e andar em espírito, para que não estejamos incorrendo neste gravíssimo erro de estarmos vivenciando uma prática religiosa vazia e sem vida. Neemias, o livro de Neemias, é considerado como contendo a última página da história do Antigo Testamento. E Malaquias é a última página da profecia do Antigo Testamento. Com o estudo de Malaquias, nós chegamos à palavra final no Antigo Testamento. A última mensagem que ficou instigando as mentes das pessoas durante os 400 anos seguintes, até o nascimento de Cristo. Tópico 1. O cenário do profeta Malaquias. Veremos o profeta, a mensagem e o amor de Deus. O contexto histórico trata-se de um período pós-exílico, como Ageu e Zacarias, pois os judeus, por que os comentaristas chegam a essa conclusão? Na época, os judeus tinham um governador. Isso nós vemos na expressão que está no capítulo 1, versículo 8. E é um termo usado e aplicado a Neemias, capítulo 5, versículo 14. Também porque faz menção aos edomitas. Os edomitas já tinham sido expulsos de sua antiga região. Malaquias 1, versículos 3 e 4. O templo já estava reconstruído. O sistema sacrificial
e os serviços religiosos já faziam parte integrante da vida do povo de Israel. E também as denúncias que Malaquias faz em seu livro são muito semelhantes aos tempos de Esdras e Neemias. Pode ter sido um pouco depois de Neemias ter voltado a Jerusalém, após um período de ausência, Neemias capítulo 13, versículos 6 e 7. Então, as datas aproximadas giram em torno de 450 a 430 a.C. Não deixem de ver os slides disponíveis com maiores detalhes. Subtópico 1.1, o profeta. Como Obadias e Abacuque, seu pai e o local de seu nascimento, de origem, são desconhecidos em relação também a Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro. Diversos comentaristas, eles fazem observações quanto à identificação do nome do profeta, se é um nome próprio ou um ofício, um título descritivo. Mas é importante deixarmos essa observação. A autenticidade da mensagem de Malaquias não depende da definição quanto à identidade do profeta. Subtópico 1.2, a mensagem. Após cerca de 100 anos do retorno do povo de Deus à terra de Judá, após cerca de 80 anos do término da reconstrução do templo, o ânimo, aquele ânimo do povo demonstrado no tempo de Ageu e Zacarias para reconstruir o templo já não é percebido nesse tempo de Malaquias. Notemos, templo reconstruído, cidade murada, sistema religioso restabelecido, mas o estado espiritual do povo da aliança era de indiferença, superficialidades, era caracterizado por um formalismo vazio, ofertas inadequadas, falta de contribuição, sacerdócio corrupto, casamentos mistos e divórcio. Portanto, a mensagem de Malaquias é um vigoroso chamado à santidade de vida e sinceridade da adoração. Todas as áreas da vida do povo de Deus precisam estar direcionadas, precisam estar influenciadas, norteadas pelo compromisso com Deus, com a sua palavra e com a aliança do Senhor. Subtópico 1.3, o amor a Deus. Notemos, irmãos, como inicia a mensagem de Malaquias. Eu vos amei. Deus está lembrando o seu povo, que é um povo amado, é um povo com o qual Deus firmou uma aliança, mas é como se o Senhor estivesse dizendo por intermédio de Malaquias: você está duvidando por quê? Eu te amo, por que você está duvidando? O julgamento divino sobre os edomitas. Interessante que Malaquias faz referência a esse fato histórico. É um sinal da diferença quanto a viver confiando no amor e cuidado de Deus. Essa é a grande diferença, porque os edomitas, eles conseguiram se manter como nação, como povo, mas em relação a Israel, apesar de terem sido levados ao cativeiro, apesar de terem sofrido, mas o amor e cuidado de Deus demonstrados é a prova de que o povo tem aliança com o Senhor. O povo chegou ao ponto de negar as denúncias do Senhor. Malaquias 1, 1 e 2. Malaquias 2, 17. Capítulo 3, versículo 7. Negam o juízo e o valor de servir ao Senhor.
capítulo 3, versículos 14 e 15. O fracasso no relacionamento de aliança com o Senhor se expressa no fracasso dos relacionamentos humanos. É o que Malaquias estava denunciando quando fala contra a infidelidade conjugal e o divórcio que tinha se tornado tão comum. Malaquias, como nós vimos, ele inicia as suas mensagens proféticas enfatizando o amor e a aliança do Senhor com Israel. E ele encerra com uma convocação a viver segundo as exigências da aliança. Capítulo 4, versículos 4 a 6. Notemos essa sequência: amor, aliança, ordenanças, profetas. Que o Espírito Santo continue nos despertando. O amor de Deus o moveu a firmar uma aliança conosco. Para tanto, e por causa disso, ordenanças, princípios, mandamentos nós encontramos na palavra de Deus. Quando o povo de Deus deixava de viver segundo as ordenanças, Deus enviava profetas para estarem exortando e chamando o povo ao arrependimento. Que o Espírito Santo continue nos despertando, nos ajudando, para que possamos viver segundo a vontade de Deus, até que Cristo venha. Amém. Nós aprendemos que, nesta lição, não se pode compactuar com mera formalidade de relacionamento com Deus. Pastor Marcos Santana nos ensinou que o fruto desta vida espiritual vazia, sem frutos, pode nos levar a uma decadência. Vamos então ao segundo tópico, e ao meu lado esquerdo, pastor William Barros. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, queridos irmãos, que estão conosco aqui para mais essa aula. Antes de iniciarmos aqui rapidamente, deixa eu anunciar para vocês, nesse sábado, a partir das 17 horas, nós estaremos na sede do Ministério de Madureira em Petrópolis, junto com o querido pastor Pedro Nunes. Nós vamos ministrar uma escola bíblica lá. Para você que ama a palavra, você que prega, ensina, professor de escola dominical, obreiros, não pode perder, não fique de fora. Vai ser um evento imperdível a partir das 17 horas. No domingo pela manhã, nós estaremos junto com o querido pastor Eliezer Gonçalves, no quilômetro 40 em Seropédica, aqui na região metropolitana do Rio. Nós vamos ministrar uma escola bíblica para toda a igreja. Domingo começa às 8 da manhã e vai até meio-dia. Você da região não pode perder, não fica de fora. E no domingo à noite, no mesmo domingo à noite, eu estou na cidade de Juiz de Fora, ministrando na Conferência da Família, lá na Assembleia de Deus do Campo do Belém, junto com o querido pastor Samuel, na sede, na Catedral das Assembleias de Deus lá. Nós estaremos lá ministrando a palavra de Deus. Então, você que está perto desses locais, depois é só olhar no meu Instagram, eu vou colocar lá o banner com o endereço da igreja, os horários, tudo certinho, e você pode participar com a gente lá. Vai lá dar um abraço na gente e dizer: eu assisto às aulas da Escola Dominical aqui no canal da Editora Betel. Meus irmãos, entrando no nosso tópico 2 aqui, vejam, depois de tudo que já trouxe o pastor Marcos Santana, a gente vai falar sobre as ofertas contaminadas. E aqui, uma coisa que a gente tem que entender, eu vou tocar em 3 pontos aqui na introdução para a minha ministração no tópico 2. E acredito que é muito importante para os professores que assistem essa aula. Em primeiro lugar, uma coisa que tem que ficar claro aqui, quando a gente toca na questão das ofertas contaminadas, que esse tópico vai tocar na coisa mais importante que existe, que é no coração do ofertante. O problema não é só a oferta. O problema é o que está por trás da oferta. Ou seja, esse erro, esse desapego às coisas espirituais, esse desapreço com relação à qualidade da oferta, na verdade revela um coração distante de Deus. Um coração que não se preocupa, sabe? E a gente começa a entender o contrário do amor. O contrário do amor não é ódio. O contrário do amor é indiferença. E é exatamente o que vai ficar claro para nós aqui. Nesse tópico nós vamos tocar nisso. Em segundo lugar, nós vamos ver nesse tópico 2 aqui, que vai tocar na questão do papel dos líderes. Deus vai ser
duramente crítico à postura dos sacerdotes, que eram aqueles que deviam dar o exemplo. E por último, uma coisa que precisa ficar muito claro aqui com relação ao nosso estudo do tópico 2, sobre as ofertas contaminadas, é que essa questão toda vai tocar numa área muito sensível da vida do ser humano, o bolso. Exatamente isso, o bolso. Quando toca no bolso, toca no dinheiro, você descobre quem é crente de verdade e quem não é. E nós vamos tocar nesses 3 pontos aqui ao longo da nossa aula aqui no tópico 2. Nosso tópico 2.1 já começa forte, falando sobre a questão dos pecados dos sacerdotes. A questão aqui, irmãos, é muito simples. Os sacerdotes, que eram aqueles que deveriam ser o exemplo, eram aqueles que deveriam levar o povo justamente pela forma de viver e também pelo seu ofício a se aproximarem de Deus, faziam justamente o contrário. Se tornaram corruptos, levianos, frios e mecânicos, de forma geral, no seu ofício. E aqui nós vamos ver como Deus vai bater duramente, justamente, na postura deles. Vejam que isso não é fato isolado. No tempo de Jesus, Jesus também bateu duramente na postura e no caráter dos fariseus, que eram os principais mestres em Israel, e mostrou a hipocrisia deles, mostrando como faziam tudo diferente daquilo que ensinavam as pessoas. E Jesus chamou eles de legalistas, hipócritas. Agora, um ponto importante para o nosso tempo hoje com relação a isso, que a gente precisa lembrar o seguinte, e essa é uma palavra direcionada a quem é obreiro, direcionada a quem faz a obra de Deus, direcionada a quem hoje vive também numa função ministerial na igreja. Lembrem, a primeira coisa importante, a igreja não é o seu local de trabalho. Embora você possa viver do ministério, embora você possa ser até assalariado, ganhar uma ajuda e viver para a obra de Deus, a igreja não é o seu local de trabalho. A igreja é o local ao qual Deus chamou você, comissionou você, vocacionou você para servi-lo. É um local espiritual. Tudo na igreja é para Deus. Pode ser fritar uma coxinha na cantina, ou lavar um banheiro, ou passar um pano no banco. Se é para Deus, isso é obra de Deus. Então tome muito cuidado. Não deixe que a igreja se torne para você como um piloto automático do avião e comece a fazer as coisas sem critério, fazer as coisas sem o coração, fazer as coisas de forma mecânica. Lembrem, pessoas que muitas vezes vivem no ministério e não percebem. Vejam, você que assiste essa aula, que é professor de escola dominical. Você que assiste essa aula, que é obreiro. Irmão, não é só questão de dar uma boa aula, não é só questão de falar bem, ou ter um bom conhecimento acadêmico ou teológico, ser eloquente ou inteligente, claro e perspicaz. As pessoas estão vendo. Se o dia que você dá aula, você chega cedo. Se o dia que você não é o professor, você não vai ou fica conversando na hora da aula. As pessoas estão percebendo isso. As pessoas percebem se você conversa durante o culto. E quando pega o microfone para pregar ou ensinar, quer que todo mundo preste atenção. Se o dia que você está no púlpito, Deus vai operar, o fogo vai cair, todo mundo tem que estar lá. Se não é você, fica na secretaria conversando, ou na tesouraria, ou no seu gabinete. As pessoas percebem. As pessoas começam a ver que o que é dito não é igual ao que é praticado. Então, esse é o tiro no peito de quem faz a obra de Deus, mas não vive aquilo que prega. Ou seja, se a pessoa está ensinando, mas no dia que não ensina, não vai. No dia que prega, não aparece. Ou seja, não tem o mesmo comprometimento quando é os outros que estão falando, quando é os outros que estão ensinando. Ou seja, tem até uma função ministerial. Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, mas não é crente. É obreiro, mas não é crente. Então, essa é uma advertência severa. Ou seja, a gente precisa ser crente antes de ser obreiro. Ser crente antes de ser professor de escola dominical. Se um professor de escola dominical é notado pela igreja, é notado pelos alunos como alguém que não participa e só fala ou só participa quando é ele ou ela que ensina, ele está fadado ao fracasso. Porque o povo começa a não dar mais crédito ao que ele ensina. Agora, com relação a isso, tem um outro ponto que a gente precisa entender aqui, irmãos. O fato de nós termos na Bíblia o registro explícito
franco e aberto de erro de líderes, sacerdotes, fariseus e exortação séria a pastores, não justifica desrespeitar a liderança. Não justifica desonrar homens e mulheres de Deus que Deus colocou em posição de liderança. Muitas pessoas se apegaram a esse tipo de texto e muitas vezes enfatizado em salas de aula, até de faculdade, para tentar generalizar a ideia de que pastor é corrupto, de que pastor não vale nada, de que são todos sem amor e etc. Cuidado, irmão. Se baseie na palavra e não na opinião de pessoas. Não se deixe contaminar por pessoas que não vivem o evangelho. Cuidado. A Bíblia vai dizer, claro, em Apocalipse, capítulo de número 2, na primeira das 7 cartas às igrejas da Ásia, no versículo 1, na igreja de Éfeso, Jesus diz, isto diz aquele que anda no meio dos 7 caixas de ouro, as igrejas. E ele diz, e tem a sua mão direita as 7 estrelas, os pastores. Posição de honra na mesa. Ou seja, olha o tratamento que Jesus dá para os líderes. Ou seja, é nosso dever não idolatrar, mas honrar as pessoas que Deus constitui como autoridade na nossa vida. É nosso dever, irmão, em Cristo, tratar com dignidade as pessoas que servem a Deus e servem para ser bênção para nós. É digno de honra. Sabe, irmãos, eu, por exemplo, toda viagem que eu faço, sempre quando eu posso, eu trago alguma coisa para o meu pastor. Eu, por exemplo, sei que ele gosta de café. Se eu vou no interior, se eu vou no local, eu trago um café para ele. Eu sei que a esposa do pastor gosta de determinada coisa, se eu puder, eu trago. Ele nunca me pediu, mas eu faço para honrar. Eu faço um pouquinho para mostrar gratidão, porque é uma pessoa que dedica a vida para mim. Uma pessoa que ora pela minha vida. Está ali à disposição para me servir. Irmão, eu honro, faço isso de forma voluntária. Então, essa é uma coisa que, sabe, a gente não pode perder, irmão. Toma cuidado. Se um lado Deus exorta, o outro lado Deus mostra que os que vivem dignamente são dignos de honra. Agora, o nosso tópico 2.2 vai mostrar que o mensageiro de Deus e o anjo da aliança. Aqui nós vamos ver um outro aspecto, que é o quê? O povo de Israel começa a ver a prosperidade econômica dos povos à sua volta. É a hora que você começa a ver que o pecado não compensa. E aí é a hora que eles começam a achar que Deus os abandonou e que as nações à sua volta são abençoadas por Deus mesmo vivendo no pecado e na idolatria. E aqui uma coisa que a gente teve que ficar muito claro para nós, que é uma verdade cristalina, e eu sugiro até aos professores, se quiser, anote isso. É uma coisa importante a dizer para a sua classe nesse domingo, que é o quê? Não se mede o sucesso de alguém pelo financeiro. O padrão de sucesso de Deus não começa pelo financeiro. Começa pelo espiritual. Começa por onde? Onde é que teu nome está? Está no livro da vida? Então você pode começar a dizer que tem sucesso. Você conhece Deus? Você pode começar a dizer que tem sucesso. Agora você está vivendo no pecado, está indo para o inferno? A minha conta bancária está com 1 milhão. É um fracassado. Não, eu tenho um carro de 250 mil reais, mas está indo para o inferno? É um fracassado. Não, eu moro num apartamento, numa cobertura de 10 milhões, mas está indo para o inferno? Você está falido. É um perdido. Não se mede o sucesso de alguém começando pelo financeiro. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente começa a permitir que situações como essa comecem a diminuir quem não tem grande poder aquisitivo. Quando, na verdade, Deus não promete na Bíblia que a gente vai ser rico. Deus promete na Bíblia que a gente vai ser próspero. Ser rico é ter muito. Ser próspero é ter sempre. Ser próspero é ter a bênção e o favor de Deus em tudo que você faz. Ele vai continuar aqui falando sobre João Batista. Agora, olha que lindo, irmãos. É anunciado João Batista e finalmente vai mostrar a questão da destruição do templo e a nova aliança. Agora, irmão, uma coisa importante a salientar aqui é que todo o Antigo Testamento, nesse aspecto, foi um protótipo. Deus cria um local onde o povo pode ir. Você quer encontrar Deus, você vai a um endereço. Você quer encontrar Deus, você vai a um local. Jesus vai dizer àquela mulher do poço, o poço de Jacó, o quê? Lá nos evangelhos.
A adoração é o quê? Aqui? É lá em Jerusalém? Não. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Ou seja, no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus não tem um templo. Deus tem milhões de templos. Cada crente lavado e remido no sangue de Jesus é o templo. Ou seja, no Antigo Testamento Deus tinha um templo. Na Nova Aliança, Deus tem milhões. Cada crente é um culto racional. Cada crente é o templo. Cada crente é o lugar de habitação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Olha que coisa incrível. Agora, irmãos, e finalizando aqui, o nosso tópico 2.3 vai falar sobre o dia vindouro do Senhor. E vai apontar aqui, vai mostrar que primeiro vem o Elias, apontando para João Batista, e devemos lembrar, aqui não tem nada a ver com a ideia de que João Batista seria, por exemplo, a reencarnação de Elias. Não é isso que o texto mostra. Aqui mostra a questão da virtude. Aqui mostra a questão das características. Ou seja, semelhante ao que Elias foi no seu ministério no Antigo Testamento, foi o ministério de João Batista no Novo Testamento. E aqui eu finalizo, inclusive salientando um ponto. Vejam que Jesus vai dizer que dos profetas, nenhum foi maior que João Batista. E aí você para e pensa, calma aí, nós não temos registro de uma cura no ministério de João Batista. De um cego que enxergou, de um paralítico que andou. Mas a Bíblia diz que João Batista é maior que Moisés. Por quê? Porque para Deus a grandeza não está nos talentos. A grandeza está no sacrifício. Fica com essa palavra. Que Deus possa guardar você e sua família. Que possamos estar prontos, lembrando que a vinda de Jesus, brevemente, quando Ele voltar, vai trazer para os salvos esperança, regozijo e vida eterna, mas para os perdidos, juízo e condenação. Que possamos estar firmes, vigilantes, aguardando aquele grande dia onde a trombeta soará e vídeos como esse estarão perpetuados no mundo e na história. Quando nós não formos mais encontrados, eles vão ver vídeos como esse e vão saber que foram avisados que brevemente o Rei está voltando. Deus vos abençoe. Muito obrigado, pastor William Barros. Ele nos ensinou que o Antigo Testamento termina com maldição aos desobedientes. A legítima palavra do Antigo Testamento é maldição, mas do Novo Testamento inaugura o tempo da graça para aqueles que são remidos. Essa é a nossa esperança. Vamos ao terceiro tópico. Eu falarei sobre Malaquias para hoje. Um alerta de Malaquias sobre estas práticas religiosas vazias sempre serve como lembrete atemporal a todos nós, que de forma religiosa brinca com a espiritualidade e não se limita a viver as suas vidas ligadas intimamente a Deus, mas faz com que estejam limitados a rituais e cerimônias vazias, sem expressão e sem significado diante de Deus. Em vez disso, as pessoas, de ter uma vida verdadeira, de devoção a Deus, elas se envolvem em um coração totalmente distanciado. Seus corações não são sinceros. Elas não buscam a justiça, muito menos o respeito por princípios morais de uma vida que possa nos refletir a vivermos a fé em consonância com a palavra de Deus. E nos dias de hoje, esse alerta também nos lembra a importância de vivermos a fé autêntica e também o compromisso para com Deus. Essa ética e moral deve ser um princípio norteador também da nossa vida religiosa. Nós devemos evitar as armadilhas de seguir rituais de forma mecânica. Em vez disso, precisamos buscar um relacionamento profundo, significativo, real e divino, manifestando a nossa fé por meio de ações justas e compassivas na nossa vida cotidiana. No 3.1, o profeta Malaquias vai reservar-nos uma palavra de conforto. Malaquias diz: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Esta passagem nos lembra que, apesar da mudança e desafios da nossa vida,
Deus não muda. Ele constitui-se sendo imutável. Seu amor e cuidado por nós também não muda. Assim como ele não mudou nos dias de Malaquias, ele também continua sendo o refúgio diante das fortalezas que tentam nos afrontar. Quando enfrentamos dificuldades, crises e adversidades, nós podemos encontrar em Deus a confiança que Deus está conosco, guiando e sustentando todas as nossas vidas em qualquer circunstância. Ele é a nossa fonte de segurança, nossa esperança, nós podemos confiar nele e na sua fidelidade. Malaquias encerra a mensagem falando da diferença entre o justo e o injusto, no capítulo 3, versículo de número 18. E deixa uma palavra de conforto a todos aqueles que são justos. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e a salvação trará debaixo as suas asas. E saireis e crereis com bezerros do cevadouro. Malaquias capítulo 4, versículo de número 2. A pergunta é, vale a pena servir a Deus? Há uma questão profunda, frequentemente abordada por todos nas Escrituras Sagradas. O livro de Malaquias também oferece esse insight relevante sobre a questão. E nós vemos algumas referências sobre Malaquias, que pode ser o caminho da ajuda para responder algumas perguntas. Por exemplo, Malaquias, no capítulo 3, versículo 14 e 15, diz: vocês disseram, inútil servir a Deus, o que ganhamos para obedecer a Deus e os seus preceitos, e por ficar de luto perante o Senhor dos Exércitos. Mas agora consideramos felizes os arrogantes. Além disso, os que praticam o mal são bem-sucedidos e até desafiam a Deus e escapam impunes. Essa era a questão que o povo explicava perante Deus, ou orava perante Deus. Esse versículo reflete um momento de desânimo entre o povo, que estava questionando a Deus se realmente valia a pena servi-lo. Diante desses desafios, aparentemente em que os ímpios prosperam, Deus tem a resposta para essa dúvida. Está no versículo seguinte que nos diz, Malaquias 3, 16 ao 18, aqueles que temiam o Senhor conservavam uns aos outros, e o Senhor preservou ou prestou atenção em ouvi-los. Foi escrito um memorial diante dele para os que temem ao Senhor e têm o respeito pelo seu nome. Ele serviu o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia em que eu agirei e tirarei do meu tesouro pessoal e terei compaixão deles, como o homem tem dos seus filhos que o servem. Esse versículo, então, faz a gente ver a diferença e ressalta sobre a importância do justo e do injusto, do ímpio. Aqui traz a conotação da verdade, do que Deus espera de nós. Esse versículo enfatiza que, embora possamos perecer diante do serviço a Deus, entretanto, traz recompensas imediatas para aqueles que servem, os que temem a Deus e que sabem como precioso o nome dele significa. Ele tem recompensa e mostra-se diferente diante dos ímpios. Malaquias traz uma série de fatos para nós. Ele certamente traz diversos assuntos e temas que podemos aprender. E eu tenho certeza que diante de tudo isso que estamos vendo, todos os arrogantes que praticam a maldade e que se colocam diante desta fase, Deus consumirá como palha. É isso que nós esperamos diante de Deus. É isso que temos como confiança diante de Deus, que Deus fará sempre aquilo que é plausível aos seus olhos. Nestes versículos destaca que Deus há de retribuir um bom pagamento àqueles que são justos, mas também vai deixar os ímpios com a recompensa devida. Portanto, com base na mensagem do livro de Malaquias, a pergunta que temos é: vale a pena servir a Deus? Embora
vivamos desafios, Deus sempre há de recompensar aqueles que o valorizam, aqueles que temem a Deus. A promessa continua de pé e persistente para aqueles que servem a Deus com sinceridade, com confiança. É isso que Deus fará para aqueles que desejam cada vez mais estar próximo de Deus. Vamos então ao 3.3 sobre o verdadeiro culto. No versículo 3 do capítulo 3, Malaquias vai ressaltar sobre o tema verdadeiro do culto a Deus. Ele cita um versículo e ele diz: se assentar como um fundidor e purificador de prata, para purificar os levitas e refinar como ouro e prata, então eles apresentarão ao Senhor ofertas com justiça. Esse versículo refere-se a Deus como um fundidor e um purificador de prata, indicando que ele está empenhado em purificar o seu povo, incluindo os levitas, que eram responsáveis pelo serviço no templo, e o processo de purificação comparado ao refinamento do ouro e da prata, que envolve a remoção de impurezas para revelar a pureza e a beleza do metal. O contexto mais amplo deste versículo enfatiza a importância de uma verdadeira conduta de um culto de adoração sincera a Deus. Os levitas, como um povo em geral, eram chamados a apresentar ofertas ao Senhor, como justiça, como inteireza de coração, como graça e favor daquilo que Deus havia feito. Isso significa que o culto verdadeiro não é apenas uma questão de rituais externos, aparentes, personalíssimos, mas também de um coração reto e puro diante de Deus. Portanto, Malaquias 3:3 nos lembra desse verdadeiro culto. Envolve purificação contínua, de forma que a gente prove de Deus essas questões das purificações diante das impurezas da vida. Portanto, Malaquias 3:3 nos lembra que o verdadeiro culto a Deus envolve purificação, que é a busca contínua da espiritualidade, retirando as impurezas, removendo isso para apresentar de maneira apresentável a Deus e aceitável. Sinceridade. A adoração a Deus deve ser sincera, não mecânica, cheia de rituais. Nós devemos ter uma devoção a Deus. Cumprimos a justiça e a retidão. O culto deve ser justo e reto diante de Deus, analisando sempre os princípios. Temos compromisso com a santidade. É um dos fatores indispensáveis e verdadeiros diante daqueles que buscam a justiça e ser semelhantes a Ele. Portanto, Malaquias nos convida a refletir sobre a qualidade da nossa adoração e a nos esforçar perante Deus para provarmos um culto verdadeiro que vai além das práticas externas, buscando a transformação do nosso interior e a justiça das nossas vidas. Eu ensinei que o amor de Deus deve ser demonstrado com um modo de vida coerente entre aqueles que obedecem, entre aqueles que deliberadamente também o rejeitam. Deus há de trazer justiça. Concluímos então, neste trimestre, nós vimos que os profetas pregam arrependimento como requisito indispensável para o perdão de Deus e para que haja um cumprimento de suas promessas. Assim chegamos ao final deste vídeo e fechamos mais esse trimestre. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar neste momento. Logo em seguida eu venho aqui com mais uma palavra de agradecimento a você. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo por mais essa aula maravilhosa e que Deus, que conhece e esquadrinha os corações, possa nos guardar. Te agradecemos, Senhor, te louvamos e bendizemos o teu nome. Ó Deus, a exortação tão forte dessa aula possa ficar guardada em nossos corações, que possa produzir mudanças perenes, profundas. Ó Deus, que nos leve a um grande despertamento, rápido, ó Deus, e profundo em nossa vida espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando esse trimestre e eu queria muito te pedir, faça um convite a alguém para iniciar este próximo trimestre, fechando o ano de 2023
da melhor forma, aprendendo a palavra de Deus. Já está na minha mão e eu estou ansioso para começar a terceira epístola de João, aprendendo a ser um autêntico e verdadeiro discípulo de Cristo. Não perca! Até a próxima aula, se Deus quiser, e será no novo trimestre, numa nova lição, e você não pode perder. Gente boa, cai para dentro, porque Deus vai fazer coisas grandes nesse próximo trimestre.